E aí, seus hereges condenados, tudo bem? Esse vídeo vai ser um vídeo definitivo sobre a especificidade da espiritualidade do tipo esotérica. E ela foi motivada por uma conversa que eu tive com a Lilian. Ela permitiu que eu falasse o nome dela. E também esse vídeo é dedicado ao meu grupo de estudos em filosofia da magia. Vai ser aquele tipo de vídeo do tipo assim, toda vida que alguém agora chegar aqui novo e perguntar sobre essa questão, eu vou remeter a este vídeo. Então, a pretensão é um vídeo definitivo para quem está vindo de uma mentalidade espírita para o ocultismo, o esoterismo e a teosofia e está sentindo dificuldade de entender algumas questões fundamentais. Então, esse vídeo ele se pretende definitivo, mas não necessariamente exaustivo, tá? Então, eu vou tentar aqui ser o mais claro e ao mesmo tempo o mais sucinto possível. Não vou querer entrar em questões históricas, nem em questões filológicas e até culturais, não. Eu quero ir por um caminho que acredito que é um caminho que até então não foi apresentado de maneira clara sobre essa questão, que é um caminho filosófico mesmo, o caminho das ideias, o caminho dos conceitos. Então, uma exposição dos conceitos, como eles vão ser articulados aqui, vai fazer com que a gente entenda com clareza qual é essa distinção entre uma visão esotérica e uma visão espírita. E aí, obviamente, todas as outras manifestações históricas que se aliam mais a um lado ao outro surgirão naturalmente, né? Então, vamos então com calma, tá? Então senta aí, traga um copo d'água, traga um caderninho, traga aí a caneta, o lápis, porque não vai ser um vídeo rápido, porque o assunto requer justamente essa abordagem, né? Bom, primeira coisa que eu acho que tem que ficar clara é que quando a gente está falando aqui de espiritismo, a gente está falando do espiritismo kardecista, né? A gente está falando do fenômeno religioso, cultural, intelectual ali do século XIX, das mesas girantes, mas também a gente está falando de uma visão materialista da espiritualidade. Por que uma visão materialista da espiritualidade? Ao mesmo tempo uma visão de que um espírito pode estar aqui do meu lado, de que pode tocar as coisas, de que as coisas podem se mexer por um fenômeno de um eu, um ego de um falecido, né, que de alguma forma está ali presente. Então, a gente pode dizer que o espiritismo ele está dentro da categoria de uma visão materialista da espiritualidade. Por quê? Porque é uma visão que reproduz a nossa experiência com a matéria, com o espaço, com o tempo, joga essa experiência para a representação do espiritual. Então vai representar o espiritual como capaz de mover coisas, capaz de estar aqui ao meu lado, como se fosse um objeto que ocupasse 3D, 3 dimensões, mas uma dimensão mais sutil, né? Então o espiritismo ele é uma expressão dessa visão materializante da espiritualidade, mas obviamente não é a única. Então, por exemplo, a Igreja Católica e também a Igreja Luterana, nós podemos encaixar a teologia dogmática, como também uma teologia, uma visão da espiritualidade que está dentro dessa categoria do materializante. Como? Para a teologia católica e a teologia luterana também, a teologia dogmática, de um modo geral, devemos acreditar na ressurreição de Jesus Cristo em carne e osso. Olha aí a visão material, né? Olha aí o materialismo, olha a visão materialista da espiritualidade. Devemos acreditar na ressurreição de Jesus Cristo em carne e osso, porque se não acreditarmos nisso, nós não estamos acreditando, portanto, na divindade de Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo é Deus. Então perceba como ela faz condicionar toda a fé cristã na necessidade de que a ressurreição tenha sido um evento concreto, um evento material, um evento factual. Obviamente que numa perspectiva Rosa Cruz, e aí a Rosa Cruz é uma visão
não materialista da espiritualidade, né? Uma visão espiritual da espiritualidade, vamos dizer assim, vai dizer que a ressurreição de Jesus Cristo não é uma coisa que necessariamente tenha acontecido em algum momento da história, mas é uma coisa que acontece todo dia na natureza, na vida humana e no divino. Ou seja, a ressurreição é simbólica. Então, perceba como a diferença da Igreja Católica para a Igreja Rosa Cruz é a diferença entre uma visão materialista e uma visão espiritual da espiritualidade. Entende? E aí, esse exemplo, ele é muito bom porque ele vai ajudar a gente... Opa, bati aqui na câmera, desculpa. Ele vai ajudar a gente a entender, então, a especificidade de uma perspectiva esotérica. Então, vamos com calma, né? Vamos aqui recapitular os conceitos. Então, existe uma visão, um modo de olhar para a espiritualidade que é materialista e um modo de olhar para a espiritualidade que é mais espiritual, simbólico, filosófico. Consegue entender? Então, rosacrucianismo é como se fosse uma perspectiva filosófica, simbólica e espiritual da teologia e do cristianismo, né? Então, o que se passa? Se passa o seguinte, que a gente vai chamar, né, o espiritismo aqui como o representante nessa discussão, né? O representante da visão materialista da espiritualidade, porque muita gente chega aqui no esoterismo, chega aqui no ocultismo e na teosofia clássica com essa visão espírita. Então vamos usar o espiritismo aqui como o exemplo mais propício para a gente fazer o entendimento do que seria uma espiritualidade propriamente esotérica, que é o objetivo do vídeo. Então, a visão espírita, a visão materialista, ela tem alguma ligação com o senso comum. Porque o senso comum, ele facilmente materializa tudo, porque a nossa experiência com a matéria é a experiência mais básica da existência. Então, é muito comum que o senso comum faça essa transferência da nossa condição terrena para a representação da experiência espiritual, né? Quem vai fazer esse corte entre uma visão materialista e uma visão realmente espiritual e mística da espiritualidade é a experiência da gnose. Então, o que é a gnose? A gnose é uma experiência íntima, mas não de um espírito ou de um ser, mas como se fosse uma intuição da totalidade, uma intuição do mecanismo de Deus, do homem, da natureza, de toda essa engrenagem divina. Então é um lampejo, é uma visão totalizante, é uma gnose. Consegue entender? Então, quando se passa da visão materialista do cristianismo, de que depende que Jesus tenha ressuscitado em carne e osso, para dizer, não, isso na verdade é uma chave interior da nossa alma. Ou seja, olha a perspectiva Rosa Cruz teosófica, né? Essa passagem, ela é fruto de uma gnose. Isso é a gnose. A gnose faz a passagem da visão materialista para a visão realmente espiritual da espiritualidade, a visão simbólica, a visão interior. No que combina isso na prática, por exemplo? Aparece um preto velho incorporado em um médium. Se aparece um preto velho incorporado em um médium, essa forma de contar e de representar a espiritualidade já é espírita. Ou seja, a ideia de que tem um ego, né, uma substância que entrou ali, né, que é um ego de um falecido. Na visão, quando você coloca gnose nisso, essa experiência ela não muda de fato, ela muda de sentido. Em que sentido? Ali, na verdade, é a sabedoria que encontrou um canal para se manifestar no meu caminho, porque naquele momento a sabedoria é uma chave do meu caminho, daquilo que eu estou vivendo. Isso seria uma perspectiva esotérica. Consegue entender? Então, para ficar bem sistemático, ficar bem organizado, a gente pode organizar assim, que a passagem de uma visão filosófica cuja raiz é a sensibilidade, que vai dar uma visão materialista, como eu já falei, é diferente de uma visão da espiritualidade mais racional. Racional, não estou dizendo intelectual, mas estou dizendo assim, racional no sentido de
uma intuição do mecanismo da totalidade, era ratio nesse sentido, tá? Não estou falando de entendimento intelectual, não. Estou falando de essa visão da totalidade. E essa representação é mais racional, né? Ou seja, no sentido de essa passagem da sensibilidade à racionalidade se dá a partir da gnose, como eu já falei. E um exemplo disso é a Igreja Católica Romana com a ideia de ressurreição da carne e a Rosa Cruz com a ideia de que a ressurreição é um fato simbólico da nossa alma. Então, a visão materialista, espiritismo. A visão mais simbólica e mais interior, teosofia. Então, a teosofia quer dizer sabedoria divina. Então, no espiritismo, a doutrina espírita, ela chega até os seres humanos através da revelação dos supostos espíritos, né? Vamos dizer assim, né? Que eu já entro em questão dessa questão dos supostos espíritos. E aí o que acontece? A teosofia, ela não é uma revelação de supostos espíritos que descem. A teosofia é uma experiência de intuição mística da totalidade. Depois, Jacob Boehme é um teósofo, porque ele teve essa intuição. Então, não é uma revelação, mas no sentido de algo vem e revela, mas um desvelamento, né? Um véu que se abre em relação à totalidade, né? E aí, vamos entrar aqui em outra questão, para ficar mais claro essa questão, que não é fácil a princípio explicar, porque a gente é carregado da mentalidade espírita, isso é muito comum. A gente pode dizer o seguinte, que essa igreja romana que entende a espiritualidade como material, essa visão materialista, né, da espiritualidade, que tem a igreja romana e o espiritismo como expressões, ela vai desembocar no quê? Ela vai desembocar no misticismo vulgar, né? Ou seja, pessoas incorporando ETs, incorporando Blavatsky em podcasts, entendeu? E aí como é que você vai averiguar isso? É uma coisa muito íntima ali da pessoa. Na verdade, pode ser só uma chave do caminho dela, um arcano menor dela, né? Cheio de sabedoria ali, tudo bem, mas um arcano menor dela, e não necessariamente o ego da pessoa que morreu. Então o espiritismo vai desembocar do misticismo vulgar, né? Que no fundo vai trazer essa visão concretizante, materializante, fiscalista da espiritualidade. A visão que começa lá na Rosa Cruz, né? Assim, começa no sentido simbólico, né? A visão espiritualista da espiritualidade, né? Cujo exemplo é a visão Rosa Cruz da ressurreição, né? Ela vai desembocar no quê? Ela vai desembocar no esoterismo. O que é o esoterismo? Por muito tempo, eu fiquei assim próximo do conceito de esoterismo do Antoine de Febvre, que o esoterismo seria a teologia primordial de todas as religiões. Então ele associa esoterismo necessariamente à prística teologia, essa teologia primordial, essa raiz de todas as religiões, essa sabedoria que está por trás de todas as religiões. Tudo bem, acho válido, mas hoje em dia eu tendo a pensar o esoterismo mais próximo talvez do Heidegger e de outros autores, que é o esoterismo como uma espiritualidade cujo o centro é a experiência iniciática. Então, quando você tem essa visão da totalidade, através da gnose, né, da experiência da gnose, do mecanismo do mundo, dos seres, de Deus, da natureza, essa visão ela vai mostrar que o caminho é o caminho iniciático. Ou seja, que você atravessa fases de desenvolvimento que no fundo são fases de desenvolvimento da própria divindade, da própria natureza, assim em cima, assim embaixo, se você quiser uma referência para você estar entendendo o que eu tô querendo dizer. Então, é um entendimento de que o sentido da vida é iniciático, ou seja, é sempre entender a cada crise, né, que você é uma história do divino acontecendo, e portanto há um propósito divino em cada coisa. Né? E ao invés de cair no abismo do niilismo, do sem sentido, do absurdismo, né? Da loucura, vamos dizer assim, da depressão e por aí vai. Então é como se fosse, por exemplo, no tarô nós temos o arcano da iniciação, que é o eremita. E eu costumo dizer, né? A saída do abismo é a lembrança da iniciação. Né? Ou seja, todo o abismo existencial ele pode ser superado quando você tem essa experiência íntima, profunda, que é a gnose, de uma lembrança
mística, né, vamos dizer assim, de que tudo é um drama divino, de que o próprio Deus também tem o seu desvelamento na história, tem as suas fases, suas épocas, e a infância, a adolescência, a fase adulta, tudo isso são fases do divino. Então a astrologia mostra esse simbolismo dessas fases da luz do sol, a alquimia também, o tarô também. Então tudo está expressando essa via alquímica, essa via iniciática, onde eu sou uma coisa, me transformo através do sofrimento em outra. Consegue entender? Então, quando se tem uma visão teosófica da espiritualidade, essa visão teosófica retroage para mostrar o caminho como caminho esotérico, como caminho iniciático. Então, essa é a diferença de uma espiritualidade do tipo espírita para uma espiritualidade do tipo teosófica esotérica. Ou seja, entre uma e outra tem a experiência da gnosis, que é uma experiência mística, sim, mas ela não é inefável. Ela consegue ser de algum modo representada. A Merkabah, a Cabala, o pensamento de Jacob Boehme, tudo isso são gnoses místicas, né? São intuições dessa totalidade, que intuições essas que mostram esse desvelamento do absoluto em Deus, na natureza, na história, e retroage para explicar o caminho do humano e, portanto, a ética, né? Ou seja, o que eu devo fazer para ser feliz? Você deve viver a vida como uma iniciação. Então tem que entender o que é o processo iniciático, né? Então, por exemplo, apareceu um espírito num terreiro de Umbanda para mim. Isso é uma chave do meu caminho iniciático. Não importa se é o eco de um falecido, se é o eu de quem morreu, algo do tipo. Isso aí é uma representação espírita, materialista, típica ali do século XIX em relação à espiritualidade. Claro que os momentos da história também se apresentaram essas formas de compreensão, porque no fundo a visão materialista da espiritualidade, ela é uma visão do senso comum. A visão teosófica, ela rompe com o senso comum, ela frustra o senso comum, né? Por quê? Porque ela é fruto de uma experiência, de uma espécie de intuição intelectual. Intellektuelle Anschauung em alemão. Eu costumo dizer que quando os filósofos alemães falam de intuição intelectual, a prima desse conceito, a prima mística, é ali, a gnosis. Então, a gnosis, eu não estou falando dos gnósticos históricos, tá, Alexandria? Não, estou falando da experiência da gnosis. Então, a gnosis é a experiência, né, que vai fazer a passagem da visão materialista para uma visão teosófica, da feitiçaria para a magia, da baixa magia para a alta magia, da igreja romana para a igreja Rosa Cruz, da visão espírita para a visão esotérica, da espiritualidade. Entenderam? Então, esse é o vídeo definitivo de uma exposição filosófica, conceitual, clara e consistente dessa diferença. E esse tipo de explicação, até então, eu não vi em nenhum autor, em nenhuma pessoa na internet. Tudo bem, nós vimos em Eliphas em Blavatsky, mas eles ainda apelavam para o mistério, né, para a tradição, né? Porque a tradição não era assim, porque os magos não eram assim. E aqui nós temos uma explicação filosófica, né? Ou seja, a diferença entre essas duas coisas é a diferença entre dois níveis de compreensão do mesmo fenômeno. Uma não necessariamente anula a outra. É importante entender isso. Eu frequento o centro de Umbanda. A Umbanda é atravessada pela perspectiva espírita, mas eu tenho ali uma visão esotérica, iniciática, simbólica, mística e teosófica de todo o processo que acontece numa gira de Umbanda. E digo para você que isso dá muito certo, uma experiência se torna muito profunda, muito radical, mas ao seu modo, né? Ao modo de um outro sentido. Então, é basicamente isso. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem trazer aqui os comentários. Dei glória intacta.